Tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando hoje o nosso programa Construção em Foco. Ele que vai ao ar através de podcast, pelo YouTube e pela Band TV. Hoje estamos com o ícone do nosso setor, ele que é presidente do Grupo Normatel, Normatel que é um destaque nacional, e eu estou falando de Antônio José, lojista, empresário, personalidade do nosso segmento, reconhecida como uma grande referência do setor da construção, que atua no canal de engenharia, incorporação e varejo, que também já foi premiado pelo prêmio Acomac Destaques do Ano, tem também o prêmio Lojista do Ano da CDL, Fortaleza e o troféu Carnaúba. É isso, meu amigo Antônio José de Freitas Melo? Mas enquanto tiver medalha e prêmio, nós estamos aceitando. É sempre um prazer a gente participar desses programas onde a gente pode contar um pouco da nossa experiência e mostrar que o trabalho sempre engrandece e realmente faz acontecer. Eu queria começar conhecendo um pouquinho a história do Antônio José, né? Quais foram os pontos marcantes aí da sua jornada que ajudaram a construir a personalidade do empresário Antônio José de Freitas Melo? A minha infância foi uma infância muito boa, normal, família muito unida, sempre pela parte do meu pai, pela parte da minha mãe. E em 67 tive uma das primeiras realizações que foi entrar no Colégio Militar. Entrei no Colégio Militar em 67 e saí em 72. Em 73 eu fui fazer o High School dos Estados Unidos. Esse para mim foi o grande destaque que eu posso, talvez a coisa mais importante que tenha acontecido na minha vida, que foi a mudança de tudo que você conhecia naquela época. Você em 73, você ir para os Estados Unidos, acho que seria hoje o equivalente a você ir para a Lua. Ao voltar eu comecei a fazer um curso de engenharia civil na Universidade Federal, um vestibular muito difícil na época, graças a Deus, dada a base de conhecimento que eu tinha adquirido no Colégio Militar, eu passei, mas eu entrei na faculdade da universidade, mas ela não entrou em mim. Comecei a trabalhar também, eu sempre quando começa a trabalhar e começa a se empolgar, eu sempre desde menino, aos 13, 14 anos, eu sempre trabalhei. Naquela época, não sei, hoje as férias são mais curtas, não sei, mas naquele tempo, o fim do ano as férias eram 3 meses, eram férias. No meio do ano era um mês. E eu sempre trabalhava como um office boy com o papai para poder ganhar um dinheirinho e ir para o Limoeiro do Norte, que é a terra da minha mãe, onde ainda tenho um carinho muito grande lá. Tenho primos que moram lá, infelizmente, de um lado e do outro, os meus tios já foram embora. E eu sempre ia para lá. E era festa muita, menino velho, naquela época 14, 15, 16 anos, um namorico. E isso aí fazia parte do meu trabalho. Eu sempre trabalhei desde novinho. Nunca gostei de mesada, sempre procurei. Obviamente, se o papai me desse, ninguém jeito. Então, José, essa questão como é que surgiu essa questão da Normatel, né? Você falou que você começou com o seu pai, mas como é que foi essa trajetória? Assim, daqui a pouco você começou a diversificar o negócio, né? Conta como é que foram essas fases aí de evolução da Normatel. A Normatel inicialmente era uma distribuidora de materiais elétricos que o papai representava. Então, naquela época não tinha e-mail, não tinha fax, não tinha um telex e olhe lá. Então nós notamos que tinha uma dificuldade entre você fazer um pedido, levar no comerciante, ele assinar 2 dias, 3, 4, 5 dias, depois ele devolver o pedido, você botar numa carta, mandar para São Paulo, para o Rio, se for o destino, e a carta chegar lá, ser processada, fabricada, e depois transportadora, isso era no mínimo de 2 a 3 meses. E quando tinha essa falta dessa mercadoria, o papai identificou, que ele tinha uma experiência obviamente bem maior do que a minha, que alguns produtos nós podíamos revender. E nessa época, eu tinha começado um namoro e conheci o Cláudio, que era irmão dela. É irmão dela. E chamei para trabalhar comigo na parte de instalações que a gente estava começando, que era instalar bancos de capacitores e outras besteirinhas, coisa obviamente muito pequena,
porque ele ainda fazia faculdade e a gente estava começando. Isso, a Normatel foi de 77. Em 78, o Cláudio entrou já como sócio, com 50%, eu com 50%. O papai e a mamãe, que eram sócios antigamente, saíram. E nós começamos a trabalhar, a pegar obras, pegamos as primeiras obras nossas lá no Obras Boas, em 79, lá no Piauí, lá em Floriano e Oeiras, obras do Banco do Nordeste, e começamos a desenvolver. No princípio, a Normatel era somente a parte de atacado de tubos, conexões, atacado de cabos, de fita isolante, uma série de coisas. Essa questão de trabalhar com material elétrico, Normatel, tem alguma ligação? Tem alguma? O que significa o nome Normatel? Ou não? Nordeste Materiais Limitada. Perfeito. Nada, não tem. Mas, essencialmente, como o papai era representante de materiais elétricos, isso aí colocou a gente no caminho de materiais elétricos. Uma curiosidade, então, a gente vê assim a Normatel, esse grande grupo, né? E aí você falou do início da trajetória. Como é que era a atuação do Antônio José nesse período? Assoviar, chupar cana, passar o rodo, passar tudo. Tinha que fazer porque nós não tínhamos a condição de pagar uma pessoa. Hoje é muito fácil, você entra na internet e bota loja material de construção, como fazer? Aí vem tudo. Tal. Só falta dizer comprar onde, com que preço e tal. Daqui a pouco vai acontecer, não se preocupe não. Então eu tinha que exercer isso na parte. Eu era comprador, eu recebia os representantes, que sempre foi a base fundamental da nossa empresa, são os representantes. Eu, como filho do representante, eu sempre procurei colocá-los na primeira linha, porque eles é que trazem os bons negócios para a gente. Então, eu tinha que fazer isso aí, porque eu não olhava a parte da engenharia. Eu comprava, fazia compra da engenharia até uma certa época. Ou seja, todo grande negócio, um dia ele começa pequeno e você tem que ir desenvolvendo, né, Antônio José? E aí, quando foi que entrou a parte da engenharia e da incorporação? A parte da engenharia começou, o pleonasmo começou do começo, desde 78, sim. 77, 78, quando chamei o Cláudio. Não tenho a memória, mas são mais de 600, 700 obras que a gente tem no portfólio da engenharia. As incorporações, eu sempre gostei muito de construção, gosto muito de construção. Em 89 nós fizemos o primeiro prédio em parceria com o João Fiuza, que é a Diagonal. Tanto é que a empresa, que até hoje é nossa, a empresa, é a DN Empreendimentos Imobiliários, Diagonal e Normatel. E fomos sócios durante muito tempo, sei lá, vou dar mais de 10 anos, 11, 12 anos. E chegou um dia que ele estava, já a Diagonal estava muito grande para ele ficar junto, e a Normatel também tinha os próprios interesses. E numa sentada de mesa que não durou, eu não vou nem dizer, não durou meia hora, eu disse, rapaz, isso é seu, tal. E ali foi que hoje temos uma amizade até hoje, de irmão para irmão. Mas foi daí onde nasceu a incorporações. Antônio, a Normatel hoje, a Normatel Home Center está quantas lojas hoje? 13. 13 lojas. Hoje vocês tocam em torno de quantos projetos aí na engenharia? Tem uma base aí? Na engenharia devemos ter perto de 15 projetos. Perto de 15 projetos, né? Vocês têm grandes clientes também na engenharia, né? Você estava me falando antes da entrevista que atende Petrobras, Vale, né? Petrobras, trabalha bem para Petrobras, para Vale do Rio Doce. Angra 1, Angra 2, nós temos pessoas lá. O próprio Banco do Nordeste como cliente. Nós já fizemos manutenções do Palácio do Planalto, no Ministério do Exército, isso em Brasília, tivemos lá em Brasília também, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, isso aí tudo a gente já fez manutenção. Hoje, normalmente saiu de Brasília, porque diminuíram os negócios, mas nós temos hoje, principalmente Rio, São Paulo, são uma base grande.
Espírito Santo, São Luís, interior do Pará, aqui no Ceará, obviamente. O que me vem à cabeça? Alagoas. Veja assim, a Normatel hoje, a Normatel Home Center, ela está entre as 20 maiores do país, né? Eu acho que o último ranking a Namaco ficou em 18º, né? Existe um ranking da engenharia aí, Antônio José? Você tem noção aí de qual é a posição ou é difícil de mensurar isso aí? Quase... Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo na Petrobras. A Petrobras todo ano ela premia os fornecedores dela. O ano passado ela premiou 5 fornecedores, nós ficamos entre os 5. Hoje nós temos, acredito que algo em torno da engenharia dos quase 5 mil funcionários. E como é que faz para organizar aí e trabalhar essa estrutura aí, para não perder o controle, né? Porque é um negócio gigante, né, Antônio José? Eu acho que é um dos grandes desafios dos empresários, é justamente o seguinte, nessa onda de crescimento, você conseguir estruturar o negócio e você manter esse negócio sustentável, né? Você dividir para multiplicar. Eu olho mais a parte das incorporações, o Cláudio olha a parte da engenharia em si. Mas nós temos hoje meus 2 filhos e os 2 filhos do Cláudio. E Antônio José, esse desafio da sucessão, porque é interessante, você vai falando, eu vejo que os filhos também parece que têm características complementares, assim como você e o Cláudio, né? Mas como é que vocês têm trabalhado esse processo da sucessão? Porque a gente sabe que é um grande desafio, né? Essa já está feita. Já está feita. Bacana. Essa daí já está... A segunda fase já está feita e, pelo que eu conheço, não posso dizer da terceira porque ainda não entrou, mas essa daí já está consolidada e bem consolidada. Vocês tiveram alguma assessoria para fazer esse processo? Dom Cabral. Hoje tem uma pessoa que vem de Recife uma vez por mês para ter a nossa reunião do conselho e a gente estabelece as metas e vê o que é que foi feito. Cuida também da parte da associação. Nós já estamos pensando hoje na terceira geração. A Normatel Home Center faz parte da Constru Brasil, não é isso? Isso. Fala um pouquinho para a gente do que é a Constru Brasil e o que é que ela traz de importante para a Normatel. O grupo foi criado em 16 de dezembro de 2005. Nós éramos 8 participantes na época, 2 já saíram, entraram ao longo de hoje nós somos 11, que vêm do Rio Grande do Sul até o Pará. Nós temos, se a Constru Brasil fosse uma loja só, nós éramos os maiores do Brasil e com o maior número de lojas. Nós teríamos hoje mais de 200, mais de 400 ou 500 lojas. O que é interessante, quase todo mês tem uma reunião em São Paulo, onde a gente troca todas as experiências na parte de marketing, na parte de pessoal, comercial, não vou nem falar só no comercial, na contabilidade. E a principal, que é a parte comercial. Paramos de importar agora, retornamos agora, porque há 1 ano e pouco atrás, 2 anos, o frete chegou a bater 14 passou de 2 para 14 mil dólares o container, então nós paramos. Mas nós chegamos a ter um depósito lá na China, onde esse nosso grupo a gente importamos muito. Todos nós não gostamos de importar, a gente importa por uma questão de sobrevivência, porque senão o vizinho importa. Por mim pelo pensamento, acho que o pensamento de todo brasileiro é que se pudesse ser abastecido só pelo mercado local, seria a glória, seria um negócio muito bom. Mas, devido aos nossos fatores aqui de impostos, a gente é forçado a comprar, a importar. Eu já viajei com um grupo a negócio mais de 12, 13 vezes para a China. Como é essa experiência de estar na China? Eu gosto. Bacana. Embora eu tenha muita limitação com comida, mas eu gosto, realmente. Você vai numa cidade, no outro ano, quando você volta lá, a cidade é quase como se fosse outra. O programa Construção em Foco vai para uma rápida parada e voltamos já com o super empresário Antônio José de Freitas Melo, do Grupo Normatel. Estamos de volta com o programa Construção em Foco para continuar esse papo com o empresário Antônio José de Freitas Melo, do Grupo Normatel. E Antônio José, você estava falando da questão da Constru Brasil, né? Interessante porque é o seguinte, a
A Normatel, uma grande empresa varejista, uma das maiores do Brasil, está entre as 20 maiores, mas é interessante essa questão da importância do cooperativismo, né? De você trocar informações, trocar experiências, e aí você acaba conseguindo criar um grupo muito forte, que tanto você aprende um com o outro, como também você consegue fazer negociações conjuntas, né? Então, acho bem interessante, porque muitas vezes quando se fala de associativismo, de cooperativismo, você fala muito você pensa mais em estruturas menores, mas você tem grandes corporações aí, grandes empresas que realmente fazem esse processo de integração de experiências, né? E aí o seguinte, trazendo esse contexto, eu queria também pegar um pouco da visão do Antônio José, da visão de mercado, né? O que você está achando desse ano? Como é que está o segmento de material de construção aí? E quais são os desafios que você está vendo nesse momento? A lógica é que esse ano ainda poderá ser um ano bom, por uma questão de que o mercado ainda não está tendo que assimilar essa taxa de juros absurda que nós temos hoje. Se é correta ou não, se é aplicável ou não estou aqui, nem quero julgar, nem posso, nem tenho conhecimento para dizer. A única coisa que eu faço é que é uma taxa de juros que não ajuda. Na parte do comércio, nós já estamos falando, uma Selic a 14,70, quase 15%, isso é a taxa. Se você for ao banco pegar esse dinheiro emprestado, você não vai pagar isso aí mais pelo menos 7, 8, 9%. Então nós estamos falando miseravelmente de 2% ao mês. Isso aí já é uma taxa que não... Eles encorajam o investimento, não é isso? Investimento, você vai investir hoje numa loja, você vai gastar milhões e milhões e milhões com a loja. E esse dinheiro vai para retornar. Eu nunca gostei de ter dinheiro em banco, não. Eu gosto sempre de ter... Uma das coisas que eu gosto muito é terreno. Eu sou apaixonado por terreno, mas mercadoria também na prateleira é um bicho bom. Mas uma taxa de juros de 1 ponto alguma coisa ao mês é convidativo demais para você esquecer que no final do ano, se tiver uma DRE muito boa, você vai estar com 7, 5, 6, 7% de margem de lucratividade no fim do ano. E é pesado. Esse é meu ponto de que vamos ter que ter um cuidado especial, né, nessa taxa de juros. O Brasil tem que ser mais rápido, tem que diminuir esses impostos, essa reforma tributária que está aí só vai fazer efeito, se fizer, ninguém sabe, é uma interrogação muito grande. É um negócio que todo dia aparece um puxadinho daqui, um puxadinho para o outro lado. Nós estamos trocando todo o nosso sistema agora de informática, colocando um novo para nos adaptar a esse sistema que vai vir aí. É um negócio, você gasta milhões e milhões para ter que comprar novos equipamentos, você vai ter que investir muito pesado. E será que você vai conseguir tirar isso? Porque você tem que olhar, tudo é uma questão de vai e volta, vai e volta. Você não pode chegar... É preciso, rapaz, esse terreno aqui está, por exemplo, vou dar um exemplo de terreno, esse terreno está muito barato. Esse terreno você compra hoje, você espera aí, eu digo, mas vou esperar, daqui a 5 anos esse terreno está valendo o dobro, porque meu dinheiro está, pela conjuntura atual, vai estar valendo o dobro. É um negócio que, se você prejudicar sua margem de lucro, se você não tiver um retorno do seu capital para que você consiga continuar pelo menos empatando ou crescendo, nós temos exemplos de dezenas de lojas aqui, não só no Ceará, como no Brasil, que sucumbiram por essa teoria de preço baixo. Você pode fazer um Black Friday, pode fazer isso, um chama, um fim de mês, fecha mês, isso aí, obviamente, você não pode ficar com a fama de careiro, mas você também a fama de barateiro não vai lhe dar muita sustentação, não. Eu sou a favor de você ter uma loja de
bons serviços, de bons preços, um atendimento fantástico ao cliente. O cliente, para mim, é uma coisa fundamental, mas preço baixo para mim não vale. E Antônio José, pegando já essa questão da lucratividade, né, dessa situação da gente precisar trabalhar essa conscientização, a gente sabe também que existe, por exemplo, a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, a ACOMAC, que vem fazendo um importante trabalho, inclusive dessa questão de fazer com que os lojistas conversem, se conscientizem, né? Como é que você vê a atuação da ACOMAC Ceará? Eu já fui presidente da ACOMAC aqui 2 vezes, eu e o nosso querido Tarcísio Mota também. E desde essa época eu sempre acreditei que você tem que se unir. Obviamente que eu não vou chegar para o meu concorrente e vou vender a tanto, tu vai vender a tanto. Não. Cada qual tem sua empresa. Mas se você não se unir, se você não se juntar, o outro lado, que é o Estado, não que você vai brigar com o Estado, mas você tem que colocar suas posições junto ao Estado, para que você tem que ser forte nesse ponto, para que o Estado saiba que você é uma coisa forte, e o Estado, como é muito forte também, ele passe a lhe respeitar. E se você vai com uma reunião onde tem 2 empresas, o Estado nem lhe recebe. Mas a partir do momento que você vai para uma reunião, você está representando 100 empresas, 200 empresas, isso aí passa a ter um peso bem maior. Hoje eu faço parte da CID Lojas, eu faço parte da ACOMAC, sou diretor da CDL. Você está engajado em muitas entidades aí, né, Antônio José? Entidades que isso aí, queira ou não queira, é um ponto de agregação, como eu disse, de colocar o nosso setor, mostrar a sua força. Aí, hoje nós temos o nosso Sinduscom, que também representa uma boa parte do segmento da construção civil, que também é muito forte, muito atuante. E se você não tiver isso aí, você não, essa ligação para trocar ideias, para ver como melhorar. Um tempo desse nós tivemos um aumento aí de impostos, na mesma hora o Carlito juntou as pessoas, os advogados, as pessoas, fomos junto à Cefaz mostrar que a Cefaz poderia fazer melhor pelo nosso setor, e eles na mesma hora voltaram e verificaram que a nossa pretensão, que a gente estava solicitando, a pretensão era legítima, e voltaram e tivemos um ganho. Então, Zé, a gente está entrando na reta final do nosso bate-papo aqui, passa rápido, porque você tem muitas vivências aí, muito a compartilhar, e nós também trabalhamos forte essa questão dos eventos do setor de material de construção, como a Expo Construir, como o Econ Nordeste, né? Como é que você vê essa questão da Expo Construir e o que é que ela gera de impacto aí para o segmento? Nós temos uma concepção de que exposição e tudo é São Paulo. É FEICOM, a Expolux. Na hora que você... Acho que todo mundo... Eu não sei não, mas todo o pessoal do Sul, do Centro-Oeste, do Sul, Sudeste, eles adoram isso aqui. Na hora que você traz um revestir diminuto, obviamente, em função do nosso tamanho também do começo. Você não pode querer começar isso aqui como uma feira de Bolonha, a Tia Sai. Você não pode. Mas você pode começar em incipientes e pequeno e com cada ano vem crescendo. Cada ano você vem desenvolvendo mais essa parte de exposição. E, consequentemente, cada ano você vai tendo adesões, você vai tendo empresas, empresários mais dispostos não só
Não vão deixar lá, não, porque o que tem lá já foi consolidado, o negócio. Mas você tem que ter opções. Inclusive, o Antônio José é figura marcada no Econ Nordeste também. Toda a vida está com a gente lá, aproveitando, curtindo, usufruindo das palestras lá. É uma festa boa, você vê seus amigos e às vezes você passa anos sem vê-los. E a confraternização. Não só uma troca de experiências, não só uma troca de própria cultura, mas também uma confraternização. Isso aí é importante. O que a gente tem que levar da vida é isso aí. É uma coisa, são as amizades, família, amizades, um negócio, um nome. Vou aproveitar essa deixa aqui, Antônio, e fazer um convite a todo o empresariado do setor da construção, os profissionais, com o Econ que vai acontecer em Pernambuco, mandar um abraço para os apoiadores do evento, que é a turma da Acomac Pernambuco, lá, Portela, toda a sua diretoria, que vai ser um momento super importante de lazer e negócio para a gente criar interação, para aproveitar as palestras, também curtir, ter o momento à beira-mar, ter os shows de entretenimento. Mas, Antônio José, quero te agradecer imensamente por esse momento, por esse bate-papo, né? E queria passar a palavra final aqui para você passar a mensagem para o empreendedor, para o empresário do setor da construção. Como eu digo, eu sempre acreditei e continuarei acreditando. E procuro ter um lema na minha vida que meu pai me ensinou. Foi realmente uma pessoa que muito me inspirou. Se você vai fazer uma coisa, faça essa coisa bem feita, como se fosse a última coisa que você fosse fazer na vida. O preço de fazer mal feito e bem feito é o mesmo. Então, eu tenho, ao longo da minha vida, ao longo do que eu tenho vivido, é fazer bem feito. E procurar ter amigos, procurar ser decente, sério, ter um nome bom, que abre portas, aonde chegar, a gente sempre é muito bem-vindo. A Normatel é uma empresa hoje, como você disse, aonde a gente chega, graças a Deus, não tem arestas. Obrigado, Átila, pelo convite, realmente é um prazer participar. Tem você, que a gente já tem um conhecimento há anos, e meu amigo Carlito também, que tanto tem representado esse nosso setor, embora levando umas chibatadas de vez em quando, mas é como dizia Gonçalves Dias, que a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes e os bravos só pode exaltar. Canção do Tamoio. Bem, amigos, estamos finalizando mais um programa Construção em Foco, mas você que quer acompanhar o programa na íntegra, acessa o canal do YouTube da Band Ceará pelo QR Code e acompanha toda a entrevista com esse grande empresário, Antônio José de Freitas Melo, do Grupo Normatel.